Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria para mim, para minha esposa Claire, uma vez mais estar no meio dos santos aqui em Cianorte, irmãos também de outros lugares, está pesada, pelo que eu estou vendo aqui. Que precioso é para nós estarmos juntos, como um só diante do Senhor. Então vamos recorrer uma vez mais em oração diante daquele que é o amado da nossa alma, pedir que Ele nos socorra. Nessa noite, amanhã junto também pela manhã, que aquilo que Ele tem preparado para que nós compartilhemos, nós possamos ser totalmente fiéis, tanto para falar como para ouvir, reter e praticar. Nosso amado Pai Celestial, nós somos tão gratos a Ti. O primeiro pedido que eu faço a Ti é que não permita que o pregador atrapalhe o Teu falar. Que o Espírito Santo que já está em nós, entre nós, Ele exerça o seu ministério, trazendo luz, trazendo verdade, trazendo revelação, trazendo o Teu falar ao nosso coração. Nós precisamos tanto de Ti, amado Pai. Para onde iremos? Tu és o nosso Pai. O Senhor nos trouxe aqui nesse ambiente porque Tu desejas falar. E nós, a uma só voz, dizemos: fala, pois o Teu povo te ouve. Que nesse tempo de comunhão da Tua palavra, realmente nós possamos ser edificados, ser exortados, sermos disciplinados, sermos encorajados. Então nos ajuda, querido Pai. A oração é feita no nome do Teu amado Filho, nosso querido Senhor Salvador. Amém. Nós vamos tomar a palavra de Deus, vamos ler um texto. Na sequência eu vou estar dizendo, então, qual é o encargo, qual é a carga que eu tenho no coração para estar partilhando, tanto hoje, pela noite e amanhã, pela manhã. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E aqui nesse capítulo nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 21. Repetindo, Romanos 7, 15 a 21. A palavra de Deus assim diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Até aqui. O cunho dessa palavra é de realidade exortativa, mas também tem consolo. Quando nós falamos que tem um cunho exortativo e consolo, é uma palavra pastoral. E quando nós falamos de palavra pastoral, nós somos remetidos lá ao Salmo de número 23, apenas uma menção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia mansamente a todas as águas tranquilas. Ele vai seguindo. Ele vai dizer por um momento: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o mesmo instrumento tem duas finalidades. A vara é para a disciplina e o cajado é para o consolo, para a salvação daquela ovelha que possa ter caído numa vala, está em perigo. Pensa naquele guarda-chuva antigo que fazia a sua volta aqui. Esse é o cajado. E a ponta da vara, toda aquela extensão, serve como disciplina. Então, a palavra pastoral, a palavra de exortação e consolo tem essa diretiva. Então, o meu lugar é exatamente estar onde vocês se encontram agora. Todos nós estamos aos pés do Senhor Jesus, como Maria
esteve naquela oportunidade lá em Betânia. Todos nós estamos atentos ao falar do Senhor Jesus. Então, que a palavra, de fato, ela venha ao encontro e também de encontro ao nosso coração. Ao encontro quando ela traz conforto e de encontro quando ela nos exorta. Que quando nós vamos de encontro, nós estamos entrando em choque. Alguém poderia perguntar, mas essa mensagem, esse texto que acabamos de ler, qual é a finalidade? Qual é o propósito desse encontro? Então, esse propósito tem algo muito específico. É para todos aqueles que verdadeiramente estão gemendo em suas almas. É para todo aquele cristão que verdadeiramente tem sofrido no seu coração, com sinceridade tem buscado viver uma vida que agrade o Senhor, mas isso está muito distante dele, mesmo sendo uma nova criatura. Na realidade, esse tipo de mensagem, ela toma-nos pelas mãos e faz com que nós entremos no quarto escuro da nossa alma. Às vezes nós temos medo de entrar nos quartos escuros de nossa alma. Há tantas coisas que nós não queremos nem mesmo prestar atenção, e muito menos que os outros vejam. Mas estão lá. As coisas estão espalhadas lá. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre no quarto escuro da nossa alma. E a temática, como falei para vocês, após a leitura, eu dizer para vocês, qual é o título? O dilema do cristão, o impasse do cristão, a batalha do cristão, a perplexidade do cristão. Conforme nós vimos na leitura aqui, como que eu posso compreender o meu próprio modo de agir? Eu não estou fazendo o que eu quero, e sim o que eu detesto. Como nós podemos compreender isto? Há um impasse dentro de cada coração. E muitas vezes nós ocultamos isto e deixamos como se fosse um quarto exclusivo, onde ninguém pode penetrar. Mas o Espírito Santo, com a sua luz, pode, no mais profundo do âmbito da nossa alma, e mostrar essas verdades. Quantos de nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, com sinceridade, estava dizendo, tem buscado viver uma vida que glorifica o Senhor, uma vida ascensional, uma vida além do véu? Como novas criaturas, o que nós temos colhido? Na realidade, nós temos provado, muitas vezes, fracassos, quedas, turbulências, não é verdade? Poxa, há quantos anos eu nasci de novo? Olha o meu temperamento tão intempestivo, um temperamento tão reativo. Isso facilmente se vê dentro dos lares, os cônjuges. Por que será que acontece, né? Os embates, as guerras? Somos todos filhos de Deus. Então esse texto vai nos ajudar a pensar. Inicialmente nós vamos estar falando de um dilema que há dentro de nós. Mas graças ao Senhor que nós temos o caminho dado pela palavra, que nós possamos experimentar o que? A vitória. Então, essa mensagem é exatamente para estes que têm gemido em suas almas. E muitas vezes no reunir, graça e paz, aleluia, estamos nos abraçando, mas no oculto, no nosso dia a dia, há um turbilhão lá dentro e nós não conseguimos falar com ninguém. Porque temos medo, porque nós vivemos no meio, muitas vezes, de pessoas super espirituais e nós não conseguimos abrir nosso coração. Não é verdade? Então esse texto vai descortinar para nós algumas coisas que precisam ser trazidas à tona. Essa mensagem é para aqueles irmãos e irmãs que têm buscado, de fato, dar um testemunho da sua fé, um testemunho genuíno da sua fé, mas têm sido esmagados por sentimentos de derrotas no seu coração. Essa mensagem também é para aquelas pessoas, aqueles irmãos que verdadeiramente têm sido vencidos por suas paixões. Tantas paixões secretas no coração, não é verdade? Tantos pecados que estão sobre uma proteção, e nós estamos aí. Então nós precisamos que a palavra descortine isso no nosso coração. Lembre-se, eu disse para vocês que é uma palavra pastoral, ela tem a vara, mas ela tem um cajado. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Não é? Então essa mensagem,
de fato, tem essa conotação, de verdadeiramente nós entendemos que nós estamos cansados de viver uma vida de fracasso espiritual e emocional. Porque lá fora, lá no nosso recôndito, lá no nosso lar, nós sabemos quem verdadeiramente nós somos. E o Senhor precisa nos ajudar a que nós possamos, de fato, abrir esse quarto escuro para que o Espírito Santo trate. E nós saiamos desse dilema, né, dessa guerra, dessa batalha que é em nós. Eu creio que eu tenha dito isso em outras ocasiões, dentro de outro contexto, mas posso aqui colocar que cabe. A nossa realidade, né, pode ser descrita como cristãos do tipo pato. Porque o pato anda mais ou menos, voa mais ou menos e nada mais ou menos. Somos cristãos mais ou menos. Nós não temos uma realidade ascensional. Nós não vivemos uma vida normal cristã. Então, essa palavra, realmente, ela tem esse cunho, ela vai nos apertar, ela vai nos sufocar um pouco, mas tem um propósito positivo no fim. É para que o Senhor nos socorra pelo seu Espírito e nos mostre o verdadeiro caminho que devemos trilhar. Para que, trilhando os caminhos do Senhor, nós possamos encontrar paz no nosso coração. Quando eu digo isso, não estou, e de forma alguma a palavra nem permite que isso seja falado, experimentado. Não estou apregoando aqui uma vida perfeita. Não, eu estou apregoando uma vida coerente diante de Deus. Não estou falando de uma vida inerrante, estou falando de uma vida de demonstração, como dizia Francis Schaeffer no passado. Nós precisamos ter uma vida de demonstração, mas uma vida onde as pessoas possam ler em nós uma realidade, que nós somos aquilo que temos pregado, que nós não somos super espirituais, que quando nós nos reunimos, parece-nos que nós estamos tão elevados, nós temos uma posição tão elevada, parece que não é reunião de pecador salvo, parece que é reunião de santos super dotados. Irmão, nós somos, diante do Senhor, pecadores, justificados pela graça, que estamos aqui por causa dos méritos de Cristo Jesus, por causa do seu sangue, que nós estamos, a gente passa, né, ao longo da cidade, a gente vê uma plaquinha, né, em obras, não é? Em obras. Irmãos, tem uma plaquinha aqui, em obras. Eu estou em obras, irmãos, vocês estão em obras. Ou seja, o Senhor está alcançando nossos corações para que mais do seu caráter seja formado em nós. Nós não somos perfeitos, mas nós somos pecadores justificados pela graça. E é assim que Ele ordena a sua bênção no nosso meio. Então, essa mensagem tem essa diretiva, tem essa, vamos dizer assim, essa condução. Do ponto de vista positivo, essa mensagem também é para todos aqueles irmãos e irmãs que têm sede de água viva. Aí vocês se lembram, não precisam ir lá em João 7,37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor deseja isto. O Senhor quer que nós vivamos uma vida que seja normal, não inerrante, não perfeita, mas normal. Ele quer que o Espírito Santo visite a nossa família, que verdadeiramente, como novas criaturas, nós possamos experimentar algo diferente, para que meu cônjuge veja que Cristo está sendo mais e mais formado em mim. Há quantos anos podemos estar carregando a esse temperamento intempestivo? Esse temperamento que é reativo? Lembre-se, eu falei que eu estou sentado junto com vocês. Então o Senhor quer tratar conosco esse assunto. Então, o dilema do cristão, todos nós estamos passando por isso. Em maior ou menor grau, nós precisamos da ajuda do Senhor. Que o Espírito Santo nos fale, então, hoje, nos fale amanhã. E o que nós vamos fazer agora, nesse momento? Vamos pegar algumas passagens conhecidíssimas dos irmãos. E essas passagens têm a finalidade de mostrar o quê? O que verdadeiramente a palavra diz, nos revela que
devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Essas passagens irão nos mostrar, assim, verdades muito claras, né, de caminhos de um andar que verdadeiramente agrada ao nosso Deus, que mostra uma vida cristã normal. Vamos pegar alguns deles. Primeiro que eu cito é 1 João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 6. Então veja o apelo do apóstolo João àqueles irmãos a quem ele escreve e dirige essa carta, né? 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve andar assim como ele andou. Simples assim. Eu digo permaneço nele, então devo andar, devo viver assim como ele viveu, como ele andou. Outro texto. Voltem para o livro de Colossenses, por gentileza. Colossenses, no capítulo 1. Já já nós vamos olhar para aquele texto base que nós colocamos aqui, que é a nossa temática principal, Romanos capítulo 7, o dilema do cristão. Então, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, nós temos o quê? Nós temos uma oração que Paulo faz em favor daqueles irmãos que moravam em Colossos. Paulo nunca esteve nessa cidade, mas através da notícia que Epáfras dava para ele, então ele se coloca em oração a favor daqueles irmãos. Então, chegamos aqui no versículo 10, ele, na sua oração, qual que era a petição a favor daqueles irmãos? A fim de que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então veja só, mais um texto que nos mostra como que nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida cristã normal. Aqui está Paulo na sua oração a favor daqueles irmãos, a nós também, é para que aqueles irmãos vivessem de tal forma que eles mostrassem uma vida digna do Senhor. Claro, para nós. Voltem para Filipenses, por gentileza, é o livro anterior. Vamos citar mais uma ou duas passagens e seriam suficientes para nós. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vejam como Paulo ele está insistindo em todas aquelas igrejas, aqueles irmãos, que eles deveriam viver de tal forma que o nome do Senhor fosse honrado. 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei. Talvez uma outra versão diz, portai-vos. E a ideia mais adequada seria, portai-vos. Aí, se você associar esse versículo, vocês não precisam ir lá. Mas nesse mesmo livro, no capítulo 20, no capítulo 3, versículo 20, lá diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, também de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa pátria está nos céus. Então, portai-vos, voltando para o raciocínio do capítulo 1, versículo 27, portai-vos como cidadãos dos céus. Essa é a ideia que Paulo está transmitindo. Então, vocês percebem, todos os textos que estamos enfileirando, eles estão mostrando para nós o que é um viver que agrada a Deus, um viver de um cristianismo normal. Vou citar mais um, nesse mesmo livro, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo.
Novamente, Paulo então está exortando aqueles irmãos em Filipos a que, de fato, eles tivessem um tipo de vida que os tornariam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Então, vocês perceberam, enfileiramos alguns textos, e nós poderíamos aumentar essa fila. Aumentar. Mas sabe o que eu estava pensando quando eu estava anotando esses textos? Na realidade, esses textos expõem a nossa fraqueza, expõem o nosso fracasso, porque nós não estamos vivendo dessa forma. Nós desejamos viver dessa forma. O que tem acontecido conosco, na realidade, no oculto da nossa alma, nós temos vivido, um cristianismo de segunda classe. E o Senhor deseja que nós sejamos honestos o suficientes para que reconheçamos isto. Irmãos, nós não temos sido o que Cristo anseia que nós sejamos. Não temos sido, nosso testemunho não tem sido adequado. E, amados, o que está sendo exposto até agora acima é o retrato, é a foto de muitos filhos de Deus. Muitos estão gemendo em suas almas e corações, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Porque muitas vezes nós temos medo de confessar para o nosso irmão que nós estamos passando luta. Porque nós vamos nos expor. Quem tem coragem de falar que está sendo provado numa tentação moral, e vai falar com quem? E nós vivemos uma vida escondida, não é? Mas o Senhor não quer que isso aconteça. Ele quer que nós tenhamos, vamos dizer assim, essa abertura em nossos corações para que nós cresçamos, tanto pessoalmente como coletivamente, onde nós vamos poder encontrar caminhos, através dos quais nós vamos nos tornar pessoas cristãos saudáveis e seremos participantes de uma assembleia saudável, quando nossos corações estiverem descortinados. Quando eu permitir que vocês entrem dentro do meu coração e vejam a minha feiura. Não é minha belezura, não há belezura, feiura. Nós ocultamos a nossa feiura e nós queremos que as pessoas vejam a nossa belezura. Mas o Senhor quer nos provar, irmãos. E Paulo, então, ele vai nos socorrer, vai nos ajudar a compreender esse dilema que há dentro de nós. Essa guerra, essa batalha que há dentro de nós. E não somente compreender, não somente entender, ele nos dará caminhos, ou um caminho da vitória sobre esse terrível dilema que há no coração do cristão. Por isso, então, o capítulo 7. Então, deixem aberto lá no capítulo 7 de Romanos, depois de falarmos todas estas palavras introdutórias, então nós chegamos na tese de Paulo, que é dada pelo Espírito. Talvez você já leu esse livro, esse capítulo, por muitas vezes, mas qual é a verdadeira tese, qual o intento maior do apóstolo Paulo deixar isso registrado para nós? Ele quer mostrar com clareza, guarde bem isso, queridos irmãos, com clareza, que o cristão, com a sua vida natural, ou seja, com a sua natureza humana, tal como ela é, jamais poderá alcançar o ideal de Cristo. Jamais. Em outras palavras, com a nossa vida natural, jamais poderemos viver uma vida que agrada a Deus. Aí nós vamos somando o que está sendo dito para que nós tenhamos uma compreensão clara mais adiante. Então, qual é a tese do apóstolo Paulo aqui? É mostrar que o cristão, com a sua vida natural, todos nós somos possuidores de uma vida natural. Com essa vida natural, nós não poderemos viver uma vida tal que agradará ao Senhor. Entraremos nesse conflito que acabamos de ler na descrição. Só lembrando, versículo 19, apenas para recuperar a leitura numa parte. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Responda para o teu coração. Quantas vezes isso aconteceu com você hoje, ontem?
Ou é só comigo que muitas vezes acontece? Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, e se faço. Opa! E aqui é importante, nós vamos falar sobre esse assunto amanhã. Você percebe que, olha, eu desejo fazer o bem, eu prefiro fazer o bem, mas acabo fazendo mal que eu não quero. Parece-nos que esse mal, e a gente não vai perceber que não é só parece-nos, é uma lei dentro de nós. E você não combate lei com força de vontade. Daqui a pouco vamos explicar melhor isso. Queridos irmãos, Romanos 7 descreve para nós o conflito de cada cristão. Descreve a guerra que há no coração de cada irmão, de cada irmã. Esse capítulo revela para nós a tentativa de um irmão, de uma irmã, viver uma vida que agrada a Deus na força do seu braço, na força da sua carne. Impossível. Responda ao seu coração. Esse tipo de situação afeta a sua vida pessoal? Afeta. Afeta o seu relacionamento? Afeta. Afeta seu relacionamento social? Afeta. Afeta a sua relação congregacional? Afeta. Está aí, dentro de você, dentro de mim. Então o Senhor precisa nos ajudar. Primeiramente, nós temos que ter um claro diagnóstico dessa verdade. Nós precisamos verificar isso de maneira muito clara, deixar que o Espírito Santo toque nossas vidas. Quantas vezes, como pai, nós usamos de mão de ferro sobre nossos filhos, usamos de língua pesada contra nosso cônjuge, aí eu falo como marido, não é? De onde vem isso? Você percebe que há uma coisa dentro de nós? E nós precisamos entender que isso é um fato. Sem dúvida, é um estado agonizante, amados irmãos, para cada um dos cristãos que vivem essa realidade. Para cada crente em Cristo Jesus. Agora a pergunta é, será que eu tenho buscado viver, tentado viver a vida cristã no meu muque? Então guarde lá, anote, é impossível viver vida cristã. Ninguém vive a vida de Cristo. Como que o natural pode imitar o celestial? Tropeço em cima de tropeço. E a saída? A saída vai vir depois, mas nós precisamos mostrar com mais clareza que este é o conflito que está no seu coração e no meu coração. Extremamente importante. Impossível. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero dar um passo atrás dessa experiência que nós estamos tendo aqui, para falar um pouco daquilo que aconteceu conosco quando não conhecíamos a Cristo. Um único versículo, Jeremias capítulo 13, Jeremias 13, versículo 23. Jeremias 13, versículo 23. Dentro do contexto maior, Jeremias, então, ele está profundamente perturbado no seu coração, tentando pregar para aquela nação, né, no caso do Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, que estavam prestes a serem levados para a Babilônia em cativeiro. Aquela nação, no caso o Reino do Sul, estava vivendo numa deplorável imoralidade, idolatria. E Jeremias, então, estava procurando salvar aquele povo. Não conseguiu, aquele povo é levado em cativeiro. Mas no versículo 23 ele dá uma palavra que é um princípio espiritual. Olha só. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim podereis fazer o bem estando inclinados a fazer o mal? Aqui está o diagnóstico do homem. Você já viu alguém mudar a cor da tez da sua pele? Pode um etíope mudar a tez da sua pele? Não. Pode o leopardo mudar as suas manchas? Não. Assim vocês poderão fazer o bem, estando acostumados, inclinados a fazer o mal? É uma revelação da nossa condição diante de Deus. Nascemos assim.
Há uma lei perturbadora dentro de nós que nós escolhemos o mal. Mas, uma vez dito isto, louvado seja Deus, porque veio o Evangelho até nós. O novo nascimento nos foi apresentado, a graça chegou ao nosso coração e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ganhamos uma nova vida quando nos rendemos a Cristo. Cristo se tornou a nossa vida. Podemos dizer que nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Eu posso dizer que Cristo é a minha vida. Isso aconteceu, espero que com todos que estejam presentes, e se não é um fato, é a minha oração que você experimente a Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, aqui está, nascemos de novo. Aqui está o ponto. Quando, então, pela graça, nós ganhamos a experiência da regeneração, o que você recebeu? Uma nova natureza, a vida de Cristo. Agora, guarde bem isso que eu vou falar. Contudo, ao nascer de novo, a nossa velha natureza não é extirpada, não é erradicada de nós. Não. Ela continua presente em nossas vidas. O novo nascido é alguém que possui uma nova vida, uma nova natureza, sim, mas também é possuidor da sua vida natural, da sua velha natureza. Oh, mas como é que você vai dizer isso aqui? Você pensa que eu sou bobo? Eu sentei em ombros de muitos irmãos lá do passado. Vou começar com Lutero. Vou pegar vários reformadores. Eu vou passar por Calvino. Eu vou chegar em Spurgeon. Eu vou chegar em J.C. Riley. Eu vou chegar em Watchman Nee. Eu vou chegar em Campbell Morgan. Eu vou chegar em Mark Lloyd Jones. E posso citar um monte. Todos eles são unânimes exatamente naquilo que acabei de afirmar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de certa forma, e eu falo a meu próprio respeito, 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu vim de uma escola onde se pregava a erradicação plena da velha natureza do pecado. Não é assim. Tem todos uns fundamentos que se constrói um raciocínio errôneo como este, mas não é o nosso caso de fazer aqui uma apologia desse assunto. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina que quando você nasceu de novo, você ganhou a vida de Cristo, mas a sua velha vida continua aí. A sua velha natureza continua aí. Isso é muito importante. Há dentro de nós, queridos irmãos, uma guerra. Há duas fontes contrárias que agem em nós. Querem ver? Gálatas, convido vocês a irem lá. Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Paulo está exatamente trazendo isso à luz para o nosso coração. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Perceberam o conflito interno que nós temos? Paulo está dizendo isso. A carne milita contra o espírito contra a carne. Então nós temos Paulo já mostrando que há realidades opostas em nós. E quando nós compreendemos isso, amados irmãos, quando nós temos isso revelado de modo profundo em nosso coração, Romanos 7 traz luz a respeito dessa batalha. Traz luz. Você que é um estudioso, já deve ter passado por Romanos. Muito tempo atrás estava pensando, nesse raciocínio. Então, no capítulo 6 de Romanos, lá fala-nos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, não é isto? Para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos o pecado como escravos. Ali nos fala que nós estamos mortos para o pecado. Ali fala-nos que nós estamos libertos do pecado, não é verdade? Muitas vezes. Mas, de repente, vai para o capítulo 7 e mostra um baita de um conflito como esse. Aí a gente raciocina assim, mas pera lá, Romanos 7 deveria ser antes. Primeiro o conflito e depois a libertação. Não seria mais lógico?
Primeiro o conflito, esse eu quero fazer o bem, não consigo, o mal que não quero, estou fazendo, e mas vem o Romanos 6 cheio de graça, fala assim, não, agora você está morto para o pecado, você é plenamente liberto. Mas não está assim. Primeiro foi Romanos 6, primeiro a libertação, depois o conflito. O conflito vem depois. Está aqui. Então nós devemos entender o raciocínio da palavra. E se nós temos clareza no nosso coração, então Romanos 7, que eu estava falando para vocês, ele se torna luz para nós. Ele é identificativo para nós. Uma coisa importante, possivelmente não temos a certeza. Então, se você estudar a vida do apóstolo Paulo, né? Então começa ali o Saulo de Tarso, lá em capítulo 9 de Atos, acontecendo todos aqueles movimentos, ele é o grande perseguidor dos irmãos, daqueles que eram do caminho. Aí tem todo aquele movimento, Saulo, então, ele nasce de novo, capítulo 9 de Atos, ele começa a pregar. A Bíblia fala, ele contendia com os helenistas, ele batia, ele defendia, tanto é que os irmãos precisaram colocá-lo num cesto para que ele fosse embora. E ele foi embora. Porque ele estava no ímpeto de Saulo de Tarso. Ele vai ficar alguns anos na região da Arábia. E possivelmente, quando Paulo é levado para essa região, possivelmente é ali que ele tem a revelação de Romanos capítulo 7. Para nós tem capítulo, né? Mas será um livro só. É possivelmente ali que ele percebeu quem era verdadeiramente Paulo e como que ele poderia ser livre de toda aquela impetuosidade, daquele furacão que partia do coração dele. Então, Paulo se tornou um homem trabalhado. Paulo que viveu um conflito, um dilema profundo no seu coração. Foi um homem que, quando você estuda a segunda carta de Timóteo, a sua última carta, uma das cartas mais lindas, e se você ler com o teu coração, você vai chorar, porque você vai ver um homem profundamente quebrantado. Você vai ver um soldado, cheio de cicatrizes, de tanto que ele sofreu. Mas um homem que padeceu, um homem que, quando foi ser julgado, falou assim, ninguém foi a meu favor no primeiro julgamento, que o Senhor não os tome em conta esse assunto. Todos me abandonaram da Ásia, mas todavia o Senhor é comigo. Você quer conhecer a Cristo? Estude Paulo no livro de 2 Timóteo. Um homem que não vivia mais um dilema, porque a sua vida pertencia àquele que era o seu Senhor. Irmãos, nós não precisamos fazer moradia em Romanos 7. Isso nós vamos falar amanhã. Nós precisamos mudar para Romanos 8. Não precisamos ficar no conflito, nós temos que entender que ele existe. Mas se nós não conhecermos, não tivermos o diagnóstico correto, como que nós vamos sair? Como você é livre daquelas paixões, do nível de ansiedade que impetuosamente ataca nossas almas? Então não precisamos saber. Que o Senhor precisa, então, nos ajudar. Então, Romanos 7 nos ajuda. Estava falando de Paulo. Então, Paulo, um homem que enfrentou esse terrível dilema, mas é um homem que não vivenciou eternamente ou para sempre aquele dilema. Ele foi tratado. Ele foi tratado. Essa é a questão. Então, nós podemos sair, sim. Nós não podemos dizer, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Errado. Porque o Senhor tem para nós o seu caráter sendo formado em cada um. E nós vamos ver com mais detalhes isso amanhã, permitindo o Senhor. Então, Romanos capítulo 7, ele é escrito para regenerados. Se não estamos em Romanos, voltemos para lá no capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Por que posso dizer com tanta força que esse capítulo ele é para regenerados? Olhando até para um versículo aqui que eu vou ler para vocês, é o versículo 22, que é a primeira parte do texto. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior tem o quê? Prazer na lei de Deus. Você já viu um ímpio ter prazer na lei de Deus? Não existe essa possibilidade. Ímpio não tem prazer na lei de Deus. Como assim? Ele odeia a Deus. Cristo Jesus veio ao mundo, né?
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam as trevas. Então, esse texto nos mostra claramente: o homem que tem prazer no seu interior na lei de Deus é um regenerado. Mas ele vai no mesmo texto, não é o nosso momento agora, mas na sequência fala assim, versículo 20, mas vejo nos meus membros outra lei. Depois vocês grifem, quantos tipos de lei aparece aqui? Vai falar a lei do pecado, vai falar da lei da morte, vai falar da lei da mente, vai falar da lei de Deus. Vários tipos de menções que são importantes para discernirmos todo esse quadro. Mas o que eu quero que guardemos, que o Romanos 7, ele é escrito para regenerados, para aqueles que amam o Senhor e estão num profundo dilema. Na velha criatura, amados irmãos, não há conflito. Não há conflito. Ele faz tudo aquilo que a sua vida natural o inclina a fazer. Sem peso na culpa. Às vezes tem lá um remorsozinho, alguma coisa que é de resquício de uma consciência, mas não há conflito. Agora, se você é um nascido de novo, quando você pecou, quando você fez coisa errada, então o Espírito Santo, ele mostra para você. Essa é a questão. Então, Romanos 7 descreve para nós a experiência de um nascido de novo. De novo. Apenas vocês estão abertos, eu vou pegar um outro texto, falar, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Tinha lido o versículo 15 para vocês já, né? Pois eu não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. 22 a 24 agora, quero ler com vocês. Porque no tocante ao homem interior, acabei de ler para vocês, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então veja o grito, veja o clamor da alma. Esse clamor não vem de um ímpio. Um ímpio, uma velha criatura, gritando desse jeito, não existe essa possibilidade. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse clamor vem de um nascido de novo. Somente uma alma que foi liberta pode clamar dessa forma. Quando nós ferimos ao nosso Senhor, quando nós de fato desagradamos ao nosso Senhor, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, então há um clamor diante do seu coração. Há um clamor de angústia. E você vai dizer que você tem algo dentro de você que desagrada o coração do Senhor. Quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a linguagem de um regenerado. Não é de um ímpio. Então, nós começamos a conhecer um pouco dessa situação quando nós pegamos aqueles relacionamentos que são mais imediatos. O conjugal, por exemplo. É quando nós temos a maior liberdade, quando nós reagimos espontaneamente, somos mais impulsivos e nós começamos a medir a temperatura da nossa espiritualidade e percebemos que ela é empobrecida. Porque, de repente, a coisa vem. Então, quanto nós precisamos dessa libertação, queridos irmãos? Quanto nós precisamos que o Senhor nos ajude? Todo cristão, queridos irmãos, quando faz coisas que desagradam o Senhor, de fato, vão sofrer no seu profundo interior. E se nós insistimos a agradar o Senhor através da nossa força de vontade, nós sempre iremos encontrar derrota em cima de derrota. Derrota em cima de derrota. Vamos supor que Deus desse para você, nessa condição, 1000 anos para você viver. Quando chegasse lá nos 999, faltando um dia, você estaria do mesmo jeito. Porque é impossível você viver a vida de Cristo. Mas quem sabe faltou um pouco de anos, ele vai dar 10.000 anos para você. A resposta é a mesma.
Com a nossa vida natural, é impossível alcançarmos as realidades celestiais. Lembre-se, quando você nasceu de novo, a sua natureza não foi extirpada. A sua velha vida ficou aí. Só que você ganhou uma nova vida, a vida de Cristo. Então há esse conflito, a carne operando contra o espírito contra a carne. E a questão é como que nós podemos ser livres dessa situação. Agora, só para mostrar para vocês um pouco daquilo que é feio em nós, abram em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Aqui é uma descrição clara da nova criatura. Nós achamos que somos bonitinhos espirituais, né? Somos lindinhos espirituais. Mas aquilo que está no quarto escuro é que o Senhor quer colocar para fora, irmãos. Não podemos viver uma vida de hipocrisia. Se nós queremos ser pessoas saudáveis, termos uma família saudável, termos uma assembleia saudável, nós precisamos encarar os fatos. Porque tem solução. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você sabe que essa carta foi escrita por Paulo, ele estava no caso em Roma, no seu primeiro aprisionamento em Roma, era uma prisão domiciliar, e ele escreveu quatro cartas magníficas, lindas. Uma delas é essa, Efésios, Filipenses, Colossenses, uma pessoa que foi Filemon. E, segundo os estudiosos, são as cartas mais preciosas, mais elevadas que nós temos. E esses irmãos em Éfeso eram irmãos que receberam profundas revelações a respeito da igreja. Mas se nós esticarmos o fio da história, 30 anos, nós vamos cair lá em Apocalipse, naquelas 7 cartas que o Senhor Jesus escreve, né? Está escrito ali as igrejas da Ásia, uma delas é Éfeso. Lá está escrito assim, tenho porém contra ti que deixastes do primeiro amor. Então eles, caíram. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, esses irmãos estavam vivendo realmente um momento muito elevado espiritual. Mas olha a condição daqueles irmãos, olha a exortação de Paulo. Deixe a mentira. Vai falar para a nova criatura que ela não pode mentir? Se tivesse sido extirpada a velha vida, tudo bem. Não precisaria nem falar isso aqui. Mas, uma vez que é possível que a mentira esteja presente na nova criatura, Paulo orienta, deixem a mentira e fale cada um ao seu próximo a verdade. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Nós podemos dar lugar ao diabo? Lógico que pode. Vocês já ouviram falar de uma palavra legalidade? Estamos nesse ambiente, estamos aqui protegidos pelo ambiente. Vamos supor que nós estivéssemos numa temperatura bem mais elevada do ponto de vista inverno, e uma dessas janelas estivesse quebrada, e lá estava soprando um vento frio. O vento não entraria por todo esse ambiente e permearia? Assim é dentro da sua alma. Há uma legalidade na vidraça, há uma brecha na vidraça que permitiu que aquele vento frio entrasse. Mas se você der uma legalidade no seu coração, Satanás entra. Você dá lugar ao diabo. Você tem problema de falta de perdão com as pessoas? Você tem pecados ocultos? Isso chama-se legalidade.
Você está convidando o diabo a entrar na sua vida. Mas eu sou uma nova criatura. E daí? Ele não vai te possuir, mas ele vai te oprimir. Então nós devemos tomar cuidado, não dê lugar ao diabo. Isso é sério, gente. Dá legalidade. Como está o seu coraçãozinho? Tem muita gente guardada aí? Deixe essas aves de rapina voar. Porque senão você está chamando o diabo. Não é tempo para isso, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo, quando ele está tratando de um assunto sério, de um pecado moral que havia acontecido, ele relata na primeira carta aos Coríntios, um pecado de moralidade muito sério, ele vai falar para aqueles irmãos, olha, a todos aqueles que vocês perdoarem, eu também perdoo. Aí ele diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Duas coisas, vantagem, legalidade. Se não perdoar, vocês estão dando legalidade para Satanás agir na sua vida. Nós não ignoramos seus desígnios. Quais são os desígnios de Satanás? São 3, pelo menos. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba a tua vida diante do Senhor. Ele mata a comunhão. E ele destrói a unidade. Isso que ele vem fazer. Então, e para quem que ele está escrevendo? Para a nova criatura. Porque Paulo está mostrando aqui a eles, olha, vocês tomem cuidado. Olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui é palavra que tem cheiro de peixe podre. Essa é a ideia aqui. Uma nova criatura falando palavra torpe, é isso aí. Mas como, Paulo, você vai orientar esses irmãos de grau tão elevado? Pois é, filho de Deus. Então, Paulo está mostrando para nós. Aí ele vai dizer aquela palavra forte, olha, longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Nova criatura. O Espírito Santo precisa entrar nos quartos escuros das nossas almas. Nós vivemos um dilema e ficamos escondendo. Então, o que o Espírito Santo quer? Ele quer realmente tratar conosco desse assunto. Trazer libertação para nós, queridos irmãos. Libertação. Nosso irmão Gustavo estava fazendo aqui a abertura, lembrando de fato que nós estamos nos últimos momentos, né? É aquela última virada do ponteiro do relógio escatológico de Deus. E o Senhor vai buscar uma igreja, mas uma igreja que tem que estar preparada, está sendo preparada. Eu disse isso para os irmãos em Londrina. Se a nossa geração presente, que nós estávamos estudando a carta de 1 Pedro, aqueles irmãos que estavam na dispersão, debaixo de muita opressão, de muita perseguição. Eu disse o seguinte, sabe, irmãos, vamos pensar num túnel do tempo aqui, vamos entrar dentro desse túnel do tempo, nossa geração, com toda a nossa performance espiritual, vamos ser levados e vamos ser deixados lá naquele contexto. Não duraria um dia, irmãos. Porque os nossos problemas hoje são problemas relacionais, emocionais. Não ligaram para mim, não me telefonaram, me deixaram de lado. Lá eram problemas reais. Perseguição de Estado, perseguição. Eles eram enviados para o deserto, eram deserdados. Perseguição dos judeus. Passavam fome. Eles tinham problemas reais. Quais são os teus problemas? Relacionamento? Biquinho? Nós morreríamos no primeiro dia naquele tempo. Então nós somos uma igreja extremamente empobrecida espiritualmente e emocionalmente falando. Então, se nós não tomarmos a sério este assunto, nós vamos ver assim, cristão pato. Nós sucumbiremos. Essa é a realidade. Então,
Romanos 7 nos ajuda a entender que há um dilema, e nós somos tão espertos em nossa alma que nós conseguimos driblar esse dilema e viver pacificamente com todos. Mas o Senhor quer que nós sejamos tratados, irmãos. Então, esse texto que acabamos de ler revela para nós o que nós somos capazes de fazer com a nossa carne. E somos novas criaturas. E assim ficamos desesperados. E ficamos quietos. Então o Senhor precisa nos ajudar, queridos irmãos. Agora, deixa eu colocar, nós estamos indo para a nossa conclusão. Lá em capítulo 7 de Romanos, eu acho que nós estamos aí, eu mexi um pouco para lá a palavra, 2 motivos pelos quais há esse conflito em nossa vida. 2 conflitos. Há 2 motivos para esse conflito. Já falei que nós somos possuidores da velha natureza, da velha natureza e temos a nova natureza. Mas aqui vamos ver biblicamente o que a palavra tem a dizer. Primeiro versículo 14. 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Parece que esse é um texto que só é aplicado para aquele mais terrível pecador que está atrás das grades. Não é aplicado a mim, é aplicado a você. Esse é o fato. Nós estamos algemados. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui o diagnóstico, né? Estou dizendo qual que são os 2 pontos que mostram-nos que o conflito é uma realidade. Somos carnais. Ou seja, é impossível que nós possamos produzir ou produzir algo que atenda às demandas celestiais. É impossível nós vivermos uma vida que agrade o Senhor. E o outro? Versículo 24, outro ponto. Versículo 24 diz assim, já lido, mas deixa eu recuperá-lo aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tantinho de texto assim, mas denuncia tudo. Miserável homem que sou, diz a outra versão. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Já havia dito a vocês que esse é um texto que é aplicado à nova criatura. Nenhum ímpio verdadeiramente vai ter esse tipo de perplexidade no seu coração. Esse é o nosso clamor. E bendito o clamor se estiver acontecendo no seu coração. É que você está chegando num grau que você está fazendo de tudo para agradar a Deus e não tem conseguido. Aí você chega nessa bendita conclusão que você tem dentro de você um corpo chamado corpo de morte. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai encontrar 2 expressões interessantes. A primeira delas, em Romanos 6 mesmo, vai dizer assim que temos um corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Lembra? Romanos 6,6. Para que o corpo do pecado seja desfeito. E aqui, Paulo fala corpo desta morte. Então, temos corpo do pecado e corpo da morte. O que significa o corpo do pecado? É a minha atividade no pecado. Eu faço tudo aquilo que ofende a Deus. Está lá em Romanos 6. Por possuir um corpo do pecado, eu vou fazer tudo aquilo que ofende a Deus. Essa é a minha realidade de ser possuidor de um corpo do pecado. É a minha atividade nele. E o corpo da morte? É o meu fracasso em cumprir a lei de Deus. Eu não consigo cumprir a vontade de Deus. Como corpo de morte, eu só sei pecar e ofender a Deus. Como corpo de pecado, eu só sei pecar e ofender a Deus. Como corpo de morte que eu tenho, eu sou um fracassado em cumprir a vontade de Deus. Está feito estrago. Mas lembra, nós temos a vida de Cristo vivendo em nós agora. Nós temos a nova vida. É a grande bênção. Graças ao Senhor pelo versículo 25. Nós vamos falar algumas coisinhas e estou amarrando vocês para que nós possamos dar um final feliz amanhã cedo para esse assunto. Mas no versículo 25 diz assim, depois dele fazer esse clamor interno, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Resposta básica. Aí tem um ponto e vírgula, significa que é uma sentença completa. Aí ele vai dizer o que acontece dentro
dele mesmo, quando ele age com a lei da sua mente, e ele é escravo da lei de Deus. E quando ele age na carne, ele é escravo da lei do pecado. Mas, antes disso, o irmão Watchman, quando ele faz a consideração desse versículo 24, então, segundo ele, segundo as suas pesquisas, essa realidade tem uma realidade muito, muito pesada quando ele escreveu aqui na palavra, porque uma das punições, uma das condenações dos criminosos, daqueles que matavam, era carregar os seus defuntos nas suas costas até que eles apodrecessem. Lógico, ele ia morrer junto. Amarrava sobre o corpo dele e ele carregava o seu próprio crime nas costas. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ele carregaria a morte, amarrado, o defunto amarrado no corpo dele, até que ele viesse a morrer também. Essa era a condenação. Então, Watchman usa essa figura de uma maneira extremamente forte, mas que mostra a realidade espiritual da nova criatura. Nós não podemos nos livrar. Por isso que há um apelo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está. Então nós temos um caminho. Nós temos um livramento para esse desespero. Nós temos um socorro para esse grito de misericórdia. Jesus Cristo é uma pessoa. Ele que verdadeiramente nos livra. Somente Cristo é que pode conceder a nós uma vida que agrada a Deus. Somente Cristo, somente Ele, é Ele habitando em nós. Há um texto, vou só me referir, se quiser anotar, João 3,30. Ali tem um contexto de João Batista, na ocasião ministerial de Jesus. João vai dizer que convém que ele cresça ou diminua, em função ministerial, mas é um princípio bíblico que nós podemos aplicar. Convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Então aqui está a grande verdade para nós. É quanto mais Cristo crescer em nós, quanto mais da sua vida for manifesta em nós, menos de nós será manifestado. Só Cristo agrada a Deus. Só Ele. João capítulo 15, apenas mais algumas poucas considerações aos meus irmãos. João 15, nós temos a descrição linda da videira e seus ramos. Essa linda parábola. Toda ela é preciosa. Versículos 4 e 5, eles são importantes para nós. Diz assim, João 15, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, minha irmã, como que nós podemos dar o primeiro passo para compreender a libertação desse dilema que acontece no coração de muitos, de todos nós, em graus diferentes? Nós precisamos entender que nós precisamos de Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nós não poderemos ter a vitória sobre esse terrível dilema que está em nós, esse impasse que envolve a nossa vida. É impossível, é impossível. Só me reportando um pouquinho naquilo que pretendo trabalhar com os meus irmãos amanhã. Nós vamos agregar os 2 primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos, porque ali está toda a chave. E ali está toda a chave daquilo que nós estaremos colocando para os irmãos no sentido de vitória. Para vocês terem uma ideia, quando vocês olham o capítulo 7, vocês vão ver uma única menção indireta do Espírito. Indireta. E vocês vão ver 23 menções da palavra lei. Quando vocês olham para o capítulo 8 de Romanos, vocês vão ver 21 menções a respeito do Espírito e 5 vezes a menção sobre a lei, para nós entendermos. E algo que nós vamos agregar com a ajuda do Senhor, que é a compreensão do que significa lei do Espírito, da vida
em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. Lembra que eu falei lá atrás? Lei é algo constante. Lei é algo constante. Só permita adiantar algo aqui. A Bíblia é algo mais pesado do que o ar, e se eu soltar, ela vai em direção ao centro da Terra. É a lei da gravidade. Mas eu tenho uma força. Eu tenho minha força da vontade. Eu vou segurar a Bíblia. Eu estou vencendo a lei da gravidade, não estou? Não, ela está me vencendo, na realidade. Eu estou exaurindo a minha força. Eu vou ficar aqui 1 minuto, 2, 30, 10 minutos, mas eu não vou ser vencido? Naturalmente. Porque a lei vence a força da vontade. Então você nunca vencerá o mal, você nunca vencerá o pecado pela sua força da vontade. Você precisa de uma lei superior à lei do pecado e da morte. Você precisa da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E lei, quando a gente fala, é algo constante. Nós precisamos de uma lei. Nós precisamos conhecer essa lei. Aí, como Saulo de Tarso era aquele terrível perseguidor da igreja, um homem que vivia fundamentado na sua própria lei, ele dizia, fazia, prendia, matava, ele era governado pelos seus ímpetos pecaminosos, mas um dia ele conheceu a Cristo, e um dia Cristo se tornou a vida dele, e ele começou a perceber que a lei da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o livrou da lei do pecado e da morte. Você experimenta uma libertação, meu irmão, minha irmã. Você vai se tornar um outro cônjuge. Você vai se tornar um outro irmão, um outro pai, uma outra mãe, um outro filho. Se nós tomarmos a sério isto, então nós vamos se tornar saudáveis diante do Senhor. Pessoas saudáveis. E uma assembleia saudável diante do Senhor. Somente a vida de Cristo, amados irmãos, é que pode nos conceder uma vida que agrada a Deus. E essa vida, então, ela é operacionalizada, ela é trazida em nós através da lei do Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Não é revelar a Cristo. O que o Espírito Santo mais deseja? Formar o caráter de Cristo em nós. Para que verdadeiramente nós saiamos desse dilema que tem nos escravizado, tem nos mantido, opressos. Então nós precisamos da ajuda. Nós vamos parar aqui porque eu já avancei no meu horário. Mas amanhã, com a ajuda do Senhor, espero que nós possamos estar juntos para que nós avancemos e vamos ter mais revelações, mais verdades importantíssimas, onde nós vamos chegar a esse ponto de buscar diante do Senhor uma vida que agrada o seu nome através da lei, do Espírito, da vida em Cristo. Tudo, absolutamente tudo que o Espírito irá fazer é fundamentado em Cristo. É trazer a Cristo, é revelar a Cristo, é traduzir a vitória de Cristo na nossa vida, é trazer Cristo para nós. Aí nós vamos entender o que significa sair de Romanos 7 e entrarmos em Romanos 8. Lembre-se, o Senhor não nos tem chamado para uma vida inerrante, porque nós não temos nenhuma vida perfeita, mas uma vida de coerência, mas uma vida de demonstração. Isso é perfeitamente possível. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos orar, vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Querido Pai Celestial, nós reconhecemos, primeiramente, que não temos dado um testemunho adequado. Amado Senhor, livra-nos de viver uma vida incoerente, infrutífera. Livra-nos de vivermos por nós mesmos, ainda que tenhamos boa vontade, Senhor, boa intenção, mas isso é insuficiente para que Tu atinjas o alvo em nossas vidas. O que nós queremos é que verdadeiramente a vida de Cristo seja manifestada em cada um de nós. Ajuda-nos, não queremos estacionar nossa vida em Romanos 7. Queremos avançar para Romanos 8 nessa expressão. Queremos viver na dependência do Espírito da vida em Cristo Jesus, da lei do Espírito da vida revelada em Cristo Jesus. Toma o Teu povo em Tuas mãos, toma-nos em Tuas santas mãos.
Faça a tua obra, Senhor. É o que mais desejamos, viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.